Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou apresentar sobre a bioquímica do veneno da formiga Solenopsis saivíssimas, da disciplina BQ 024. Bom, uma breve introdução. A formiga lava-pés, então Solenopsis saivíssima, ela é conhecida como a famosa formiga de fogo. Então, devido ao seu veneno, ela é um dos insetos que apresenta uma das maiores e mais dolorosas ferroadas da família Formicidae. Com isso, o trabalho em si, eu levei em consideração abranger os temas sobre a bioquímica do seu veneno, a distribuição e a taxonomia, como o veneno age na circulação sanguínea do seu hospedeiro e como neutralizar o veneno. Então, sobre a distribuição e a taxonomia, elas são presentes na América Latina, então sendo nativas na América do Sul principalmente, no Brasil é praticamente em todos os estados. Ela é facilmente encontrada em ambientes urbanos, e, por exemplo, o ambiente possui fatores abióticos próprios, o que acaba favorecendo muito algumas espécies. Em detrimento, especialmente pela grande concentração humana e a disponibilidade de água e alimento. Então, por esse fator, o contato com os homens acabam se tornando mais frequentes e as ninhadas desses insetos é de produção mais rápida e eficaz, tendo distribuição mais fácil no cotidiano urbano. Levando isso, então, elas são formigas muito mais agressivas que as comuns, que estamos acostumados, e atacam em grande número se o formigueiro for perturbado. A ferroada é extremamente dolorosa e é uma formiga capaz de ferroar de 10 a 12 vezes, fixando suas mandíbulas então na pele e ferroando repetidamente em torno deste eixo. O que leva então a essa pequena lesão é que dentro de várias lesões pustulosas, que seriam as protuberâncias que sobem quando ela ferroa. Elas são as espécies muito comuns, que são a Solenopsis invicta, que é a formiga lava-pés. Tem a formiga lava-pés vermelha, que é originária das regiões do centro-oeste e sudeste, particularmente do Pantanal e Mato Grossense. A Solenopsis hittini e a formiga lava-pés preta, originária do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. A primeira é responsável, então, pelos 4 pustulosos clássicos do acidente, que é a que a gente irá comentar sobre hoje. Sobre o veneno, então, dessa formiga, ela é produzida em uma glândula conectada ao ferrão e cerca de 90% ela é constituída de alcaloides oleosos. Então, essa fração é mais importante para a Solenopsis A do efeito citocóxico. Então, menos de 10% tem constituição proteica, com pouco efeito local, mas capaz de provocar reações alérgicas em determinados indivíduos. Então, devido a isso, essa ferroada, quando entra em contato com a pele, o veneno injetado causa sensações de queimação, coceira e, às vezes, se não tratar imediatamente, pode prejudicar um pouco. Então, comentando um pouco sobre a atividade da Solenopsis A, ela é a mais estudada das solenopsinas descrita na literatura, e então ela tem a fórmula molecular de carbono 17, hidrogênio 35 e nitrogênio. Então esse composto é conhecido por inibir a angiogênese in vitro, por meio da via de sinalização da fosfoinosídeo 3-quinase, PL3K. Então, ela, ao inibir a angiogênese, significa então que envia sinais químicos que estimulam o crescimento de novos vasos sanguíneos que transportam o sangue até ele. Então, os medicamentos que bloqueiam a angiogênese, que são denominados inibidores da angiogênese ou antiangiogênicos, tornaram-se uma parte importante de tratamento de diversos cânceres até. Então, com isso, a solenopsina A inibe também uma sintase de óxido nítrico neuronal, de forma não competitiva com L-arginina, e isso interfere na sinalização quorum sensing em algumas bactérias. Então ela acaba inibindo o mesmo, impedindo a formação de biofilmes. Então, com isso, os análogos sintéticos da solenopsina estão sendo estudados para o potencial tratamento da psoriase, que praticamente é o composto da isozolinopsina, que apresenta um papel fundamental na biologia da formiga de fogo invasoras. Então, ela meio que bloqueia um pouco sobre como o veneno chega até atingir a corrente sanguínea. E até o momento ela anda sendo bem estudada na biologia dessas formigas. Então, como o veneno atua em seus hospedeiros, falando no organismo? Então, elas são atraídas pelos alimentos gordurosos, que nós mesmos deixamos de fácil acesso para esses insetos,
que ela apresenta então um veneno muito doloroso, chegando à sensação de queimação na pele, como eu havia dito, e com isso o veneno apresenta o ácido fórmico, que é o que todas as formigas apresentam. Então ele é liberado em situações de defesa desses insetos, ou seja, quando ele é mexido nos seus ninhos, quando alguém vai mexer nos seus ninhos, ela acaba liberando essa substância, o que é bem tóxico para humanos. A diferença é que nessa formiga ela apresenta todas as 4 configurações espaciais dos alcaloides 2-metil-6-1-decilpiperdina. O que isso acontece? As maiorias das formigas elas apresentam dois alcaloides desse metil 2-metil-6-1-decilpiperdina. Então, como ela possui todas essas 4 configurações espaciais dos alcaloides, o veneno dela acaba sendo mais doloroso e acaba demorando mais quando em contato com a pele. Então, em média, uns 15 minutos de incômodo que uma formiga normal apresenta quando aplica a ferroada, o dela acaba levando um pouco mais tempo devido a ela apresentar todas essas 4 configurações espaciais dos alcaloides. Então, a morte celular é provocada pelo veneno, o que promove a diapétese de neutrófilos no ponto da ferroada. Com isso, imediatamente após a picada, forma-se uma púpula ou as erupções cutâneas, que urticariformes de meio a 1 centímetro no local. E a dor é importante, mas com o passar das horas ela acaba cedendo e o local pode se tornar prugineroso. Então, falando sobre a bioquímica do veneno, o veneno é composto pelos metais alcalinos e hidrocarbonetos. Então, a tabela formulada, retirada então sobre a biologia, morfologia e bioquímica do veneno da formiga lava-pés Solenopsis saivissima Smith, demonstra aqui os componentes, os trabalhadores menores, que serão os venenos sobre as operárias, as formigas médias, as formigas grandes, até chegar na rainha, que é onde a gente pretende comentar. Então, sobre os componentes, o carbono com hidrocarboneto 11:0, nenhum apresenta. Carbono cis 11:0, somente a rainha com 33%, 33,2%. Carbono trans com 11 hidrocarbonetos, só a rainha apresenta com 35,15%. Carbono cis com 13:1, somente... Não, nessa já é os trabalhadores médios, os trabalhadores grandes e a rainha apresentam. Então os trabalhadores médios apresentam 35,8%, os trabalhadores grandes apresentam 49,7%, arredondando. A rainha apresenta 17,7%. No carbono cis, com hidrocarbonetos 13:0, somente a rainha apresenta com 4,04%. O carbono trans 13:1, o hidrocarboneto. Trabalhadores menores, que seriam as operárias, elas apresentam 100% desse veneno composto. Os trabalhadores médios apresentam 64,24%, os trabalhadores grandes 50,31% e a rainha 7,76%. O carbono trans 13,0 de hidrocarboneto, somente a rainha apresenta 2,15%. Então, o que isso nos leva é que o veneno que as formigas injetam não é a rainha e nem os trabalhadores grandes que estão fora do ninho. Então, são os trabalhadores menores e os trabalhadores médios. Por isso que esse veneno é mais forte de linha de defesa para as formigas que estão, como posso dizer, entre aspas, em linha de frente para trazer a alimentação para dentro do ninho. Então, como as formigas operárias apresentam 100% do carbono trans 13:1, e o veneno dela acaba sendo mais forte quando elas chegam a aplicar. Porque a rainha só fica dentro do ninho, então todas essas cadeias de carbono, ela vai passar para os seus genes. Então, ela vai passar essa linha de defesa para as menores, que já vão estar trabalhando desde cedo para levar o alimento ao ambiente, e então por isso que o veneno dela é mais forte para as formigas operárias, enquanto para ela a taxa é um pouco menos tão dolorida, ou como posso dizer, menos eficaz na dor, assim. Mas as trabalhadoras médias e menores são as que
mais apresentam o teor de veneno composto alcalino, o que realmente dá uma diferença na hora da formiga injetar o veneno. Então, comentando um pouco sobre a bioquímica do veneno da formiga lava de fogo, aqui eu coloquei a fórmula do veneno, então formada pela solinopsinas, onde essas principais causam a sensação, essa principal cadeia causa a sensação de queimação e inflamação ao local onde é liberado o veneno, surgindo então no momento da ferroada. Então ela apresenta a isomeria geométrica cis ou trans, ela é um tipo de isomeria espacial, que é denominada de estereoisomeria, e portanto os compostos que apresentam esse tipo de isomeria são chamados de estereoisômeros, onde ocorrem moléculas alifáticas de cadeia aberta que apresentam dupla ligação ou em compostos cíclicos. E, então, em compostos de cadeias abertas insaturadas, se os átomos que se ligam aos carbonos da dupla forem diferentes entre si e iguais, os ligantes do outro átomo do carbono, a gente terá a formação de dois compostos de isômeros entre si. Então, um carbono cis e um outro trans. Comentando sobre a forma em si do veneno da Solenopsis saivissima, essa fórmula apresenta um anel de piperidina lateralmente ligado a um grupo metila, na posição 2, e uma cadeia longa lateral de hidrocarboneto linear na posição 6 do anel. Então, estes compostos apresentam um pico de absorção por espectrofotometria de UV, de UV entre 232 e 234 nanômetros. Então, para neutralizar a região do veneno logo que receber a picada, para neutralizar a região do local, então, precisará ser feito pelo uso imediato de compressas frias no locais, seguido de aplicação de corticoides tópicos e a analgesia, a diminuição da dor, que pode ser feita com paracetamol, e há sempre também a indicação do uso de antihistamínicos por via oral. Isso, informações do boletim da FAPESP que compartilhou, que vou deixar na referência o site do local. Então, nesses processos alérgicos, quem apresenta reações alérgicas muito complexas, assim, que tipo qualquer picadinha já complica, então vá ao médico e imediato, pois há diferentes graus de alergia. E como a gente está falando sobre um veneno extremamente doloroso, acaba inclusive às vezes levando ao óbito. Então, sempre bom ir ao médico quando vê que está piorando a situação. E por fim, a importância da bioquímica. O que o veneno dessa pequena formiga tem em comum para ser debatida e comentada? Então, no caso, a bioquímica desse veneno então foi de extrema relevância, pois até certo tempo atrás ainda não se sabia do que realmente causava tanta dor e desconfortabilidade desse veneno. Então, o que originou a ser um dos venenos mais dolorosos foi basicamente o que ela apresenta todos os quatro configurações espaciais dos alcalinos 2-metil-6,1-decilpiperdina, onde comentou lá em cima, com base nesse estudo científico. Então, soros específicos para casos de pessoas com altos graus de alergia acabam sendo desenvolvidos em um breve futuro. Então tal relevância demonstra o quanto é importante entender uma cadeia de hidrocarboneto, o quão complexo também se torna ao ser descrito e dado um suposto veneno. Então, com isso, a bioquímica tem total relevância para esses tipos de situação. Também nem precisa comentar sobre a formiga em si, lava de fogo. Soros como veneno de cascavéis, venenos de cobras. Então, tudo tem que ter uma coisa por trás, assim. E, e o que releva muito na importância dela. Então, a bioquímica, quer dizer, salva vidas, salva muitas vidas.